E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma ideia que pode fazer toda a diferença quando você for montar um planejamento. Essa ideia não é minha, mas quando eu li a ideia que está contida nesse livro, ela tem como uma expansão de consciência, assim, na minha mente, por exemplo. O livro, eu não tenho ele aqui porque quando eu quis ler esse livro, eu fui a uma biblioteca aqui da cidade, uma biblioteca municipal, e lá eu peguei ele e trouxe para ler, para ver se realmente fazia sentido. E a cada página que eu li, podemos dizer assim, me deliciando com a leitura daquele livro. O livro em questão é o livro A Meta, do autor Goldratt. Ele vai falar sobre a questão da teoria das restrições. Pode ser entendido como os gargalos que, que existem quando as coisas começam a funcionar, podemos dizer assim, quando as ações começam a ser executadas a partir do planejamento montado. Esse livro eu li foi no ano passado e, e foi em novembro, dezembro do ano passado. E quando eu estava lendo esse livro, eu estava também concluindo a obra do interceptor de rede de esgoto que eu estava atuando. E à medida que eu lia aquele livro, eu estava passando pela situação de que a gente estava com alguns atrasos na execução da obra e a equipe toda estava meio com receio de não terminar a obra no tempo. E quando a gente monta um planejamento, o grande intuito do planejamento é que a meta seja cumprida. Então, dentro do planejamento, a gente traça ações que nos levem para próximos daquela meta, para alcançar a meta. E esse é um dos primeiros pontos que o universo vai falar no livro dele. É interessante que a forma como ele escreveu aquele livro não é um livro assim maçante de a pessoa vai ler e vai estar cheio ali só de regras, 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 regras. Não, ele se utilizou de contar uma história. E a história é muito envolvente. A história é do Alex Hobo, se eu não me engano, esse é o nome do grande personagem lá do livro. E o Alex, ele tem uma esposa e tem dois filhos, e ele é gerente lá de uma obra, ou de uma obra não, de uma fábrica. E essa fábrica, se eu não me falha a memória, ela produz peças automotivas. E a empresa que o Alex, a fábrica que o Alex está gerenciando, começa a passar por problemas. Ela não estava dando lucro, podemos dizer assim. A, a produção que a empresa conseguia fazer ali não, res, não resultava em vendas e, pelo fato de não resultar em vendas, não entrava dinheiro dentro da empresa. E muito disso acontecia também porque haviam o que o Alex foi descobrindo, os gargalos que atrasavam a entrega da mercadoria, a entrega dos produtos, e que acabava causando a insatisfação dos clientes. Toda vez que a gente vai montar um planejamento, o grande intuito é cumprir a meta para que, a partir do momento que a meta seja cumprida, os envolvidos possam ficar satisfeitos. A grande intenção do planejamento é sair do ponto A e alcançar o ponto B. E essa diferença de níveis assim é que é
estruturado todo o planejamento para que as coisas possam ser alcançadas. E dentro da realidade que eu estava vivendo, teve um determinado período da obra que a gente estava com um, um gargalo lá. E era muito interessante, porque quando saíam lá das atividades da obra, eu voltava para casa e lia aquele livro, ia me debruçando e falar, poxa, cara, ele está enfrentando algumas situações assim, que está contando ali, parece algumas situações que eu estou enfrentando também, né? E aí eu ia cada vez mais me aprofundando lá naquela leitura. E é uma leitura lá. A história é um romance, né? E o Alex ele vai enfrentando dificuldades na empresa e algumas outras situações. E para você entender, eu indico ler este livro. Poxa, eu não terminei aqui. O meu ainda não chegou, mas assim que chegar eu vou mostrar para você. Como eu disse, quando eu li, eu fui pregar lá na biblioteca municipal. E eu tenho até a carteirinha aqui, vou mostrar para vocês a minha carteirinha. Bom, não sei se você tem carteirinha das bibliotecas municipais de vocês, eu vou lá e pego um livro aqui a partir dessa carteirinha. Então, não deixe de visitar as bibliotecas da nossa cidade, ela sempre tem muitos livros bons lá. Pois bem, continuando. E lá na situação que eu estava vivenciando, tinha um, um gargalo que apareceu. E era a questão do tipo de adensamento que a gente estava utilizando. Porque uma obra ela funciona igual uma empresa. O grande intuito é entregar as coisas no tempo. Se não entregar as coisas no tempo, não vai entrar dinheiro dentro daquele empreendimento. E se não entrar dinheiro dentro daquele empreendimento, as pessoas não vão ficar satisfeitas, né? Porque o grande intuito de quando se faz uma obra é o lucro. Claro, tem a satisfação do cliente, mas o empreendedor, quando se coloca na posição de construir algo, ele visa basicamente o lucro, né? Que é a partir do lucro que ele vai ter o sustento dele e o sustento dos envolvidos. E tinha um determinado ponto que estava gerando um gargalo, que era o adensamento das camadas de areia. A gente optou lá pelo método de substituição total do material. O material que era escavado, ele não era devolvido para lá, era substituído por areia e depois a gente utilizava um carro-pipa para molhar e os mangotes vibradores para fazerem a vibroflotação. E dentro do livro da história, lá do livro A Meta do Brett, se eu estiver errando o nome do personagem, depois aí quem já leu o livro pode me corrigir. Mas o Alex, ele passa por uma situação de que lá na fábrica dele estão surgindo muitos gargalos que estão prejudicando a entrega das mercadorias. Ele tem o, o chefe dele lá, que era o gerente da regional, ele chega para o Alex e diz assim, Alex, se esse problema não for revertido, a empresa ou a sua fábrica vai ser fechada em 3 meses. Então, você tem até 3 meses para me mostrar resultado de que esta fábrica pode dar lucro. E Alex, ele começa a ficar meio desesperado, assim, podemos dizer. Aí ele convoca as suas equipes, a equipe dele lá, que eram os líderes que tinham dentro daquela empresa, os seus braços e pernas. Tinham que era o gerente operacional, tinha o gerente financeiro e tinha a outra mulher da logística e do almoxarifado
e tinha o rapaz da TI, da tecnologia de informação. E essas quatro pessoas formavam ali meio que a liderança daquela empresa. E ele conta a história lá para eles. Na verdade, ele vai contando aos poucos, para cada um vai contando em um determinado período. Ele vai abrindo o jogo. Oh, a gente tem tanto tempo para fazer essa empresa dar lucro. Se ela não dá lucro, ela vai fechar. A empresa não, a fábrica, porque a empresa envolveu outras fábricas. Se ela não dá lucro, ela vai fechar. E Alex, ele, em um determinado momento lá da história, ele se reencontra com um professor dele do tempo de faculdade. E esse cara, ele é físico, mas por mas ele é dotado de uma grande sabedoria e, no decorrer da história, ele acaba se tornando o mentor do Alex. Em outro vídeo, eu falei um, um pouco mais sobre essa questão de escolher as pessoas que você quer que sejam seus mentores, e é importante definir quais são os seus princípios negociados. Vou até deixar no final desse vídeo o link canto aqui da tela para que você possa assistir. E esse cara, ele se torna um mentor do Alex. E ele vai utilizar um método que já podemos dizer assim, é utilizado desde a Grécia Antiga, desde de Sócrates, que é o pensamento socrático, que é como buscar resolver os problemas. E ele passou a ensinar o Alex a sempre se perguntar quando surge um problema. Por exemplo, quando eu estava na situação lá do adensamento, que estava sendo um gargalo, lendo esse livro, eu começava a me perguntar, poxa, por que isso está acontecendo? Por que as coisas não estão fluindo adequadamente como eram para fluir? E não se espante quando o seu planejamento precisar ou necessitar de reajustes, porque é normal. Ah, o nosso planejamento nunca é totalmente perfeito, mas existem pontos que nos ajudam a melhorar. E foi nesse intuito que eu montei a minha consultoria individual para você que quer melhorar no seu planejamento e fazer que ele aconteça. Então, se você tiver interesse nessa consultoria, o link para falar comigo está, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É um link do WhatsApp onde você pode mandar uma mensagem dizendo que tem interesse na consultoria. Eu vou entender um pouco melhor a sua necessidade, quais são os pontos, as situações que você está passando para ver se realmente essa mentoria, ou melhor, essa consultoria faz sentido para você ou não. E voltando aqui para a história do livro, o, o mentor, Vargas, ele começa a fazê-lo pensar dessa maneira, a utilizar do, do raciocínio socrático, podemos dizer assim, que é sempre quando surgir um problema, uma situação, se perguntar por quê, para dessa maneira buscar visualizar as causas. E é esse o ensinamento que Sócrates vai falar. Deixo até indicado aqui para você ler alguns diálogos de Platão. Sócrates, ele não escreveu nada assim na vida dele. Quem escreveu as coisas de Sócrates foi Platão, que era discípulo de Sócrates. Eu li ah, alguns diálogos dele. Eu li o do Banquete, e o do Fandom.
li esses dois diálogos. Eu tenho a pretensão de ler outros diálogos. E é interessante que nos diálogos, Sócrates ele sempre vai agir dessa maneira. Sempre quando uma pessoa vai colocar alguma coisa para ele, ele sempre retorna aquela coisa com uma pergunta, para que a pessoa mesmo possa buscar responder para si mesma aquela situação. Ou seja, ele sempre, quando uma pessoa lhe fala algo, ele vai e rebate com uma pergunta. Estou aqui sendo um pouco bem superficial mesmo sobre a questão dos diálogos de Platão. Eu não sou nenhum filósofo, mas eu sou, podemos dizer assim, um entusiasta sobre esse assunto, né? Mas aqui eu estou sendo bem superficial. Para você entender um pouco mais, eu lhe indico a ler algum dos diálogos de Platão. Pois bem, e dentro desse livro lá, a meta, para você ver como o livro é rico de, de conteúdo, de informação, porque a partir de um romance, o André ele vai nos envolvendo lá na história e ele vai colocando coisas das suas da teoria das restrições das suas ideias, em partes do livro ele vai lá lançando essas ideias. E o mentor do Atos vai ajudando ele perceber esses gargalos. E esse é um dos pontos importantes que, quando você for montar um planejamento, é buscar visualizar quais são as possíveis restrições que podem acontecer no seu projeto, no seu empreendimento, no seu planejamento. Seja só para, por exemplo, para você ter um plano, um planejamento de emagrecer. Aí você vai, imagina como seria a imagem que você quer alcançar. E a partir do momento que você faz essa imaginação, você também busca imaginar quais são as possíveis restrições que podem acontecer no decorrer do caminho. Ao imaginar isso, você vai estar se preparando para quando essas restrições acontecerem, quando esses gargalos acontecerem, você reverter a situação. Por isso, é importante buscar fazer esse exercício de visualizar ou tentar identificar as restrições que podem acontecer dentro do seu planejamento. E ainda na questão do livro, o Alex vai aprendendo com esse seu mentor e ele consegue reverter a situação lá da sua fábrica e, por incrível que pareça, a fábrica dele começa a ser a mais lucrativa de todas. E por ser a mais lucrativa de todas, ele acaba, ao invés da empresa dele ou da fábrica dele fechar, ele acaba sendo promovido e o braço direito dele lá, que era o gerente de operação, acaba assumindo a posição que antes era dele e ele vai para uma outra posição que anteriormente era do chefe dele, né? Que foi para uma posição um pouco mais alta e ele ficou sendo o gerente regional ali, podemos dizer. E a partir daquele momento ele vai começar a implantar todas aquelas ideias que ele fez na sua fábrica para as outras fábricas. E claro, ele tinha essa percepção de que no decorrer do percurso existiriam muitas barreiras, assim, porque sempre quando a pessoa vai buscar implantar alguma ideia nova, sempre tem um pouco da desconfiança, né? E ele tinha essa percepção, mas ele tinha a convicção de que aquilo daria certo.
E é aí que mora a questão da confiança, né? Quando a pessoa tem a convicção de que os passos que você monta dentro do planejamento vão dar certo, ninguém lhe impede de fazer aquilo dar certo, mesmo que existam barreiras, dificuldades, não vão lhe impedir de dar certo. E voltando na situação, eu estava pensando, e lendo esse livro, eu pude abrir cada vez mais a minha mente de buscar perceber a questão dos gargalos, das restrições que podem acontecer e poder ali ter ações para reverter aquela situação. Esse é um outro ponto importante que você deve buscar exercitar, que é esse exercício de forçar a sua mente para buscar reverter essas situações que podem acontecer. E a gente conseguiu entregar a obra no prazo, mesmo com esse gargalo que apareceu, e a obra hoje está lá, pronta lá para ser usada. Então, era isso que eu gostaria de estar partilhando com você. Espero que isso possa ser útil aí na sua trajetória também. Desejo um grande abraço e até a próxima.